Olá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais uma vez estou aqui, professor Tiago, e tem um assunto bastante interessante para a nossa aula hoje. Mas antes, lembrando, deixa o like aí no vídeo, curte o vídeo, se inscreva no canal, que isso nos ajuda principalmente a fazer mais conteúdos para vocês, já que nós professores agora também somos professores conteudistas, né? A gente faz um material especial para vocês. Espero que vocês gostem, tá certo? E não se esqueça, deixa o like, aí se inscreva no canal. E hoje, gente, a gente vai dar continuidade o período da renúncia de Vargas até a ditadura, até o fim, né, da ditadura, ou as diretas já. E aí a gente vai estudar hoje um meio termo, né, que a gente vai estudar hoje a reforma de base e o golpe civil e militar. E aí a gente depois, nesse processo, né, que o Brasil sai de um parlamento e vai verdadeiramente se tornar presidencialista, e aí acontece o golpe civil e militar, e aí a gente vai observar como foi implantado o governo civil e militar no Brasil, com apoio de algumas instituições, de alguns empresários, inclusive de alguns jornalistas que vão utilizar, né, que vão ajudar a dar esse golpe civil e militar no Brasil. E depois a gente vai estudar o chamado generais linha dura no governo, que a gente vai observar que eles são os mais repreensivos do período da ditadura militar. Então vamos lá, né, gente? Vamos começar. O regime parlamentarista, né, no Brasil, ele sempre foi frágil. Ele estava frágil. E aí, nesse período de entre 1961 até 1963, houve muitas manifestações. A população estava insatisfeita verdadeiramente com as políticas sociais, que no Brasil até então a gente vai observar que eram mínimas as políticas sociais. E aí o que foi que aconteceu? Em um plebiscito que vai acontecer em janeiro de 1963, o Brasil vai deixar de ser um parlamento e vai voltar a ser presidencialista. E aí nessa saída, o Brasil de deixar de ser um parlamento e voltar verdadeiramente a ser presidencialista, é que João Goulart ele vai começar a apresentar o seu programa de governo. E um dos seus programas de governo era que ele pretendia primeiramente combater a inflação, que em 1962 chegava a 54,8%, uma inflação gigantesca. Se a gente está observando a nossa inflação que nós passamos hoje para o Brasil, ela está entre 8%, alguma coisa assim. E imagina uma inflação de 64%, o preço das mercadorias seria alto. Além disso, no programa de governo de João Goulart, ele fazia algumas reformas sociais que ele pretendia fazer no seu governo. Essas reformas sociais, tanto como a reforma agrária, tá certo? E verdadeiramente ele vai ser um presidente que ele vai observar as bases, principalmente sindicais, sociais da população brasileira na época. E também ele pretendia retornar ao crescimento econômico das indústrias brasileiras, né? Que pelo o que estava acontecendo, as indústrias pararam de se desenvolver e pararam de crescer. As principais reformas que o João Goulart ele pretendia fazer no seu governo era a reforma agrária. E a gente vai observar que nesse período, quando a gente estudou na aula passada, vocês se lembram da UDN, que eram grandes proprietários de terras, eram pessoas
que eram ligadas ao neoliberalismo, que eram grandes empresários a favor do capital estrangeiro no Brasil. Então, já deles sendo grandes proprietários de terra, a gente vai observar que vai existir nesses políticos que a reforma agrária não é boa, já que a gente vai observar que esses políticos, os ruralistas, eles ainda no Brasil até hoje são muito fortes. Outro programa que ele também queria implantar era o voto para os analfabetos e também para os militares que tinham uma baixa patente, né? Por exemplo, fosse soldado, cabo, eles poderiam votar nas eleições para presidente. E também ele pretendia fazer a nacionalização de algumas empresas que prestavam serviço público. A gente vai observar, por exemplo, hoje no Brasil, por exemplo, quando o governo ele vai fazer algum projeto de alguma construção, ele faz licitações, essas licitações eles contratam empresas privadas. Então, o que é que acontecia? João Goulart ele queria nacionalizar, estatizar as empresas que prestavam serviços públicos no Brasil. E aí a gente vê que isso também, pelo que o Brasil era na época, pelo que o Brasil pensava na época, isso era verdadeiramente visto como comunismo, né? Que o comunismo nesse período vai ser o inimigo a ser combatido. Outro que ele também queria fazer era o imposto progressivo. Quanto maior a renda, mais alto essa pessoa ia pagar, né? Então isso também os grandes empresários brasileiros também não gostaram dessa tipo de reforma no Brasil. E aí o que é que vai acontecer? Essas medidas, ela vai dividir verdadeiramente a sociedade brasileira, né? E aí vai existir dois grupos, né? Principalmente nesse momento. Um grupo que apoiava verdadeiramente essa sociedade, essas reformas de João Goulart, eram os grupos de esquerda no Brasil, né? Que eram os trabalhadores, os sindicalistas, as ligas camponesas, que a gente vai observar que vai dar origem, inclusive, à luta que o MST tem hoje, né? O Sem Terra tem hoje, e também as entidades estudantis, né? A União Nacional dos Estudantes, né? UNE, que vai ser muito importante e vai ser o apoio dessas reformas que o João Goulart pretendia fazer no Brasil. E a oposição, que fazia oposição verdadeiramente a João Goulart, se a gente for observar, eram grupos conservadores da sociedade. Por exemplo, as sociedades patronais, né, aquelas sociedades, associações que eram patriarcais, os empresários, os oficiais de alta patente das Forças Armadas, né, os generais, por exemplo, que eram contra isso. E também a alta hierarquia da Igreja Católica. Sim, a Igreja Católica era contra essas reformas sociais que o governo de João Goulart pretendia. E grandes políticos de direita. E aí o que foi que aconteceu? Essa oposição que era feita a João Goulart, eles começaram a dizer que João Goulart, na verdade, ele queria implantar o comunismo no Brasil, né? E aí o que foi que aconteceu nisso aí? Assustados, com medo verdadeiramente de ser implantado o comunismo no Brasil, né? Os parlamentares do PSD, junto com o PTB, né? Eles verdadeiramente queriam uma base que apoiasse o presidente, para que eles formassem toda essa reforma que ele pretendia. E eles começaram a se
a se aliarem aos deputados da UDN que fazem forte oposição ao governo e do João Goulart. E aí a gente vai observar que esses apoios, essas alianças sempre existiram no Brasil. Aí o que é que vai acontecer, gente? No dia 13 de março de 1964, né, em frente à famosa Central do Brasil, né, que inclusive tem um filme com esse nome, A Central do Brasil, aí no Rio de Janeiro vai acontecer um grande comício, com cerca de 150 mil pessoas que apoiavam as reformas de base de João Goulart. E aí, até então, nessa ocasião, o João Goulart, ele assinou um decreto que ele dizia que ia nacionalizar as refinarias de petróleo no Brasil, ia fazer a desapropriação de terra ao longo das rodovias federais e uma política de reforma agrária, que isso vai fazer com que esse comício vai ter consequências. E aí uma consequência a gente vai observar que é os grupos de oposição também vão começar a se movimentar no Brasil e também vão fazer também uma passeata que a gente vai ver. Aí depois do dia 13 de março, depois desse comício, no dia 19 de março, né, as ruas de São Paulo ficaram lotadas. 500 mil de pessoas saíram numa passeata, né, conhecida como a Marcha da Família com Deus pela Libertação, que na verdade eram grupos de empresários da classe média alta e inclusive setores do clero, que eles começaram a protestar contra o comunismo do governo, ele dizendo que o João Goulart era comunista. Então a gente vai observar que a elite brasileira era contra a reforma de João Goulart. E a base de apoio, na verdade, era a população mais pobre que apoiavam isso, a população menos favorecida, que apoiavam as reformas de base de João Goulart. Essa passeata de 19 de março, né, com apoio de empresários da classe média alta e parte da igreja, é que vai derrubar o presidente, né, João Goulart. Que aí o que é que vai acontecer? No dia 31 de março de 1964, né, o chefe maior do Estado e do Exército, o general Castelo Branco, ele vai pôr em prática o chamado golpe militar. E esse golpe militar, gente, ele vai ser apoiado pelos Estados Unidos. E Estados Unidos, ele apoiou várias ditaduras na América Latina, como inclusive a gente viu em capítulos passados. E também a gente vai observar que o golpe militar ele vai ser apoiado por alguns governadores dos estados brasileiros, do jornalista Carlos Lacerda, que também vai apoiar isso, que na época ele também era governador de Guanabara. Vai contar também com o apoio do governador Guimarães Pinto, que era governador em Minas Gerais, Aldemar Barros, governador de São Paulo, e também várias lideranças do partido UDN, que fazia oposição às reformas de base, né, de João Goulart, não apenas sua reforma de base, ao seu governo. E aí, inclusive, vai apoiar o golpe militar a representantes dos meios de comunicação, revistas, jornais, rádios, empresários, e também a classe média alta vai apoiar o golpe militar. Por isso que o golpe militar é chamado de golpe civil e militar. Por quê? Porque ele foi apoiado também por alguns civis, principalmente os civis da elite brasileira. Por 2 semanas, gente, a gente vai observar que o presidente da Câmara, Manziini,
ele vai assumir a presidência da República por 2 semanas. E aí o que acontece? No dia 15 de abril, o governo ele vai ser entregue ao general Castelo Branco. E aí o que vai acontecer? Nesse período é que vai acontecer a ditadura civil e militar no Brasil, que vai se estender até 1985. E aí vai começar um período sombrio da história brasileira. Os militares, eles vão ter esse período no poder, eles vão verdadeiramente chegar ao poder em 1964 e vão ficar até 1985. E esse período, gente, vai ser um período de repreensão e violência no Brasil, né? A gente vai observar que durante 21 anos que o governo, a ditadura militar vai governar no Brasil, né? Depois da derrubada de João Goulart, milhões de pessoas, homens, mulheres, jovens, adultos e idosos, eles vão ser perseguidos, presos. Muitos políticos nesse período vão ter seus direitos políticos cassados e vão ser exilados, né, do Brasil. Muitas pessoas vão ser torturadas e mortas. E aí também o Brasil, nesse período do governo da ditadura militar, eles vão criar dispositivos autoritários, né, chamado AI, né, que é ato inconstitucional, que nós vamos ter o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4 e o AI-5, que são formas de controlar a liberdade, censurar os meios de comunicação, né? E aí a gente vai observar também de centralizar o poder na mão dos militares. Vai ser um período verdadeiramente sombrio na história do Brasil. O primeiro dispositivo, né, que vai existir no Brasil vai ser o ato institucional número 1, chamado AI-1, que vai ser elaborado no dia 9 de agosto de 1964. E o AI-1, ele prevê as eleições para presidente da forma indireta. O que é essa forma indireta? Por exemplo, não tem participação do povo nessas eleições para presidente indireta. Quem elege o presidente ali são os próprios parlamentares. E aí, com isso, gente, a gente vai observar que também ele vai dar ao presidente de declarar estado de sítio sem aprovação do Congresso. E aí a gente vai observar que outra medida tirou toda a estabilidade dos funcionários públicos, né? Eles poderiam ser demitidos e a qualquer hora que quisesse. Então a gente vai observar que não é tão diferente do que acontece hoje no Brasil, né? E também o ato institucional número 1, o AI-1, ele vai prever a cassação dos mandatos dos parlamentares, né? Que a gente vai observar que algumas pessoas nesse período vai ter seus direitos políticos cassados. E também tirar o direito político da pessoa por 10 anos sem apelação judicial. Quer dizer, a pessoa não tinha direito de recorrer. Na verdade, era uma ditadura mesmo. Como aqui você está observando, esse do lado direito é o general Humberto Alencar Castelo Branco. E ele, dias depois, né, que o AI-1, né, o ato institucional número 1, ele vai ser aprovado no Brasil, o Castelo Branco ele vai ser promovido a marechal e vai ser eleito pelo Congresso Nacional de modo indireto e vai assumir a presidência do Brasil. E aí a gente vai observar que essas eleições indiretas vão ser bastante comum no período da ditadura militar, que é, como eu já falei, uma eleição sem participação da população.
Apenas o Congresso Nacional escolhe o seu presidente. E no governo de Castelo Branco, uma coisa que ele verdadeiramente se preocupou foi em controlar a inflação, que a inflação no período, gente, chegava aproximadamente 100% ao ano. A gente vai observar que era altíssima. E ele começou a adotar algumas medidas. Por exemplo, aumento do imposto e tarifas do serviço público, que isso verdadeiramente a gente vai observar que ele tentou equilibrar, mas essas medidas não vão funcionar. O que é que vai acontecer mais? O governo vai promover o arroxo salarial, né? Principalmente as camadas mais baixas, as que vão ser afetadas, porque esse arroxo salarial ele prevê que o salário mínimo, por exemplo, não vai ter nenhum aumento naquele período. Enquanto a inflação sobe, o salário continua o mesmo. E quem é que vai sofrer? As camadas mais baixas, as pessoas mais baixas, aquelas pessoas que vivem apenas de um salário mínimo. Mas nesse período, o que foi que aconteceu? A renda vai aumentar principalmente para a classe mais rica do Brasil. E aí, enquanto a classe baixa sofre com isso, a renda brasileira, a desigualdade social nisso vai alavancar, porque os pobres cada vez vão ficar mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. E ele também vai favorecer, gente, a entrada de capital estrangeira no Brasil, principalmente verdadeiramente o que é que ele quer? Que empresas estrangeiras venham pôr o seu capital para desenvolver o Brasil. Ele também queria fortalecer principalmente a indústria no Brasil, que nesse período ele estava começando a alavancar no Brasil, e também a agricultura, né? Só que tudo isso vai fazer com que a dívida externa do Brasil ainda aumente mais. O Brasil ainda vai ficar muito mais endividado. O Brasil, na verdade, ele vai sair do governo militar altamente endividado. Para essas medidas que foram criadas, né, para verdadeiramente por Castelo Branco, para tentar deter o avanço da inflação, ele vai abrir caminho no primeiro momento para ter um crescimento econômico. Só que o que é que vai acontecer? Tudo isso a gente vai observar que esse caminho vai ter um crescimento econômico bom, mas o regime militar também vai se tornar cada vez mais impopular. E aí o que é que vai acontecer? E vai ficar tão impopular, né, que nas eleições de 1965, quando foi escolhido 11 governadores, a oposição, que é contra a ditadura militar, vai vencer em 5 estados. 2 deles em estado muito importante, que eram 2 grandes polos políticos, que inclusive faziam uma base de apoio, como a gente viu, que era o Carlos Lacerda de Guanabara e também o governador de Minas Gerais, que apoiaram o golpe civil e militar. E aí o que é que vai acontecer? Eles vão perder 2 polos políticos importantes, né, que tem nesse período. Guanabara e Minas Gerais são grandes polos políticos. Inclusive, se a gente for observar, até hoje ainda são, né? A derrota do governo em Guanabara e Minas Gerais vai fazer com que as forças armadas, conhecidas também como linha dura, eles comecem a adotar medidas. E eles vão pedir ao, então, Castelo Branco, né, que ele faça que ele verdadeiramente governe verdadeiramente, que ele seja muito mais rígido. Aí o que é que vai acontecer? Vai ser decretado
o ato institucional número 2, o AI-2. E aí, o que é o AI-2? O AI-2, o AI-2, né, o ato institucional número 2, ele vai implementar o bipartidarismo no Brasil. O que é bipartidarismo? É que agora, a partir daquele momento, só existiria 2 partidos políticos no Brasil, né? Um que é a Aliança Renovadora Nacional, Arena, né? Que é o partido que faz a base de apoio do regime civil e militar no Brasil. E o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, que são os opositores ao regime civil e militar no Brasil. A partir desse momento no Brasil, do AI-2, só vai existir 2 partidos políticos, Arena e MDB. Em 1966, né, os linhaduras, eles vão obter 2 vitórias. A primeira vai ser a decretação do AI-3, o ato institucional número 3, que ele também, a partir desse momento, ele estabelece eleições indiretas para governadores e prefeitos das capitais. Antes, com o AI-1, né, as eleições indiretas eram apenas para presidente. Agora, tanto os governadores como os prefeitos vão ser eleitos de forma indireta, sem a participação da população. Aí o que é que vai acontecer? As segundas eleições, né, que vão ser feitas no Brasil para presidente da República, o que vai ganhar verdadeiramente vai ser o general Arthur Cortes Silva, que era na época o general de guerra, o ministro de guerra do governo Castelo Branco. E ele vai se tornar verdadeiramente o novo presidente do Brasil, né? Que aí vai ser o governo chamado na ditadura civil e militar de governo de Costa e Silva. Com isso, gente, em 1967 vai ser feito a chamada Lei de Imprensa, que a Lei de Imprensa, na verdade, era uma forma de censurar, de reprimir os telejornais, revistas, jornais, rádios, né, que vão ser censuradas. E aí o que é que vai acontecer? Todas as informações, né, ele ia passar pela Lei de Segurança Nacional, que vai restringir, né, a liberdade civil, casos dos parlamentares, e aí também vai fechar o Congresso. E aí a gente vai observar que tudo isso vai ter as censuras no Brasil, né? E aí o que é que vai acontecer? Em seguida foi promulgado o ato institucional número 4, né, que o AI-4, o que é que ele prevê? Ele reabre o Congresso para que os parlamentares vão fazer uma nova lei, né, uma nova Constituição, que é a Constituição, a Carta Magna de 1967. E aí o que é que ele vai fazer? O que é que essa nova Constituição vai fazer? Ele vai ampliar cada vez mais os poderes do executivo. Quem é o executivo? O presidente e os seus ministros. Cada vez vão ficar mais poderosos. E aí a gente vai observar que isso foi o que aconteceu no período da ditadura militar. E aí a gente vai observar que vai acontecer ainda mais coisas no Brasil. O general Cortes Silva, gente, em 15 de março, né, de 1967, ele vai tomar posse, né, verdadeiramente como presidente do Brasil. É assim que os linhas duras, eles vão chegar à presidência
do Brasil. Mas aí o que é que acontece? Os estudantes, trabalhadores, artistas, eles vão se manifestar principalmente contra a ditadura militar. Até mesmo a Igreja Católica, que no começo ela apoiou o golpe civil e militar, agora ela vai também apoiar o fim da ditadura militar. No princípio ela foi a favor, depois ela se tornou contra. E aí o que foi que aconteceu? O auge de todas as manifestações contra o governo civil e militar foi no Rio de Janeiro, quando 100 mil pessoas saíram às ruas pedindo o fim da ditadura civil e militar no país. E aí o que foi que aconteceu? Os políticos da oposição, intelectuais, religiosos, estudantes, trabalhadores, eles saíram de casa, eles saíram com apoio de dona de casa, de artistas, e foram verdadeiramente pedir o fim da ditadura civil e militar no Brasil. E aí aqui na imagem vocês podem observar, né, que 100 mil pessoas saíram nas ruas. Foi um levante popular intenso contra o regime militar, mas a chamada depois vai ser conhecida como a passeata dos 100 mil, que foi em 26 de junho. E também contra a morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto. Só que para essas manifestações que aconteceu, o governo vai também criar o AI-5, que aí prevê que é proibido fazer manifestações. E aí contra essa passeata que a gente vai ver. E aí o que é que vai acontecer, gente? Em outubro de 1968, os estudantes vão desafiar a ditadura militar e vão organizar clandestinamente o 30º Congresso da UNE, né, União Nacional dos Estudantes, que vai acontecer em São Paulo. Só que os militares vão descobrir, né, essa organização dos estudantes, este congresso, e eles vão prender centenas de estudantes ali. E aí, vai ser apenas estudantes? Não. Os trabalhadores também vão protestar. Vai ter um dia, né, que 15 mil operários lá de Contagem, Minas Gerais, 10 mil metalúrgicos em São Paulo, eles vão fazer greves gigantescas no período da ditadura militar. E aí o que é que vai acontecer? Primeiramente, essa greve é uma das primeiras greves desde a ditadura militar foi no Brasil. Em resposta a essas greves, a esses congressos que os estudantes estavam fazendo, o governo foi violento, prendeu pessoas, e os sindicalistas, principalmente o sindicato, vão começar a sofrer intervenção do governo. O que é isso? Ele vai colocar uma pessoa lá para basicamente vigiar o que é que está acontecendo nos sindicatos, o que é que estão acontecendo na vida social. Eles vão começar a intervir em todos os lugares. Só que com isso, gente, com a greve que aconteceram, com a passeata dos 100 mil, com o congresso estudantil, no dia 13 de dezembro de 1968, o governo vai criar o Ato Institucional número 5, o AI-5, que é o mais repressivo de todos. E aí o que é esse AI-5? Que inclusive, se a gente for observar nas manifestações que existiu agora na política brasileira contra e a favor de políticos brasileiros, a gente vai observar que um pedia a volta do AI-5. E vamos ver o que era o AI-5, para vocês entenderem. O AI-5, o que era? O presidente poderia fechar o Congresso e governar sozinho sobre qualquer assunto. Poderia, na hora que quisesse, aposentar um funcionário público, né? Tirar o habeas corpus das pessoas, quem era preso
já não podia ser solto através do habeas corpus, né? E em outras medidas, principalmente manifestações, não poderia ser feita manifestações no Brasil. E aí isso a gente vai observar que foi o mais repressivo de todo, que feriu verdadeiramente a liberdade. O AI-5, para muitos, eles representavam um golpe dentro do golpe, né? Que aí verdadeiramente o presidente ele poderia governar sozinho. E aí o que foi que aconteceu? A ditadura vai ficar mais violenta e milhares de pessoas foram presas, foram torturadas, outras foram exiladas fora do Brasil. Inclusive, muitos jovens, né, que eram na época liderança do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, decidiram deixar o protesto pacífico e eles partiram para a luta armada. Verdadeiramente começaram a pegar armas e fazer grupos guerrilheiros. Um deles são os 500 combatentes, né, que tentaram derrubar a ditadura militar pegando em armas, verdadeiramente lutando de forma violenta. Eles deixaram apenas de protestar, levar suas bandeiras, suas faixas e começaram a pegar em arma para tentar derrubar o governo. Os guerrilheiros, gente, para eles ter recurso, eles começaram a assaltar bancos, começaram a sequestrar os diplomatas estrangeiros e pedindo a libertação de presos políticos. Por exemplo, em 1969, o embaixador Charles Booker Elbrick, né, ele era um embaixador norte-americano, ele foi trocado por 15 presos políticos. E também teve o embaixador da Alemanha, né, o Erhard von Hoben. Ele foi trocado por 40 presos em 1970. Então, por quê? Porque a gente sabe que a diplomacia, o país ele funciona através de acordos diplomáticos. E se acontecesse alguma coisa com eles, era muito ruim para o Brasil. Em 1977, né, um exército, né, da chamada, que a gente vai observar que inclusive era muito comum, da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, né, ele vai abandonar, né, marca o quartel em Quintaúna, em São Paulo, vai pegar 23 fuzis e 3 submetralhadoras e vai aderir à luta armada contra verdadeiramente a ditadura militar. A gente vai observar que alguns militares de baixa patente eram contra a ditadura militar. E aí o que é que vai acontecer? Ele vai ser executado em 1971 lá na Bahia uma ação comandada pelo Major Milton Siqueira de Albuquerque, que vai comandar uma operação e vai acabar matando Lamarck. E entre 1964 e 1974 vai existir na região da bacia da Amazônica um núcleo de guerrilheiro, né, que é do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, que é uma guerrilha. Eles vão agir clandestinamente nesse lugar por 4 anos. Porém, em 1972, né, o governo brasileiro ele vai receber algumas informações desse grupo guerrilheiro. Ele vai mandar o seu exército para a região e vai verdadeiramente, em 2 anos, vai desarticular toda aquela guerrilha. Ela é uma das primeiras guerrilhas rural no Brasil, né, que é contra a ditadura militar. Eles iam lá, se embrenhar no meio do mato, lutando contra a ditadura militar. Então a gente vai observar que em todos os cantos teve as guerrilhas, né, contra o fim da ditadura militar, pelo fim da ditadura militar.
8 meses, gente, após que foi decretado o ato institucional número 5, né, o Costa e Silva, por problemas de saúde, vai se afastar da presidência do Brasil. E aí o seu vice, o Pedro de Aleixo, ele vai ser impedido de assumir o cargo por uma junta militar, composta principalmente pelo ministro de Guerra, pela Marinha, Aeronáutica. E aí o que é que vai acontecer? Eles vão dar verdadeiramente a posse, já que eles vão ser contra o vice Pedro Aleixo governar o Brasil, eles vão fazer que eleições para novo presidente. O Congresso vai eleger para presidente o Emílio Garatados Médici, e aí que é outro general, né? O general conhecido como Médici. E aí no período de Médici ele vai ser bem interessante. Ele vai ser um período onde a ditadura militar vai usar muitas propagandas políticas. No governo do general Médici, gente, o Brasil viveu o período mais violento. Ele vai ser verdadeiramente repreensivo. E aí ele vai criar também órgãos repreensivos. Por exemplo, eles vão perseguir grupos de esquerdas e também vão perseguir os próprias sociedades, né? Vai criar o Serviço Nacional de Informação, né, que vai vigiar, que vai controlar verdadeiramente tudo que acontece no Brasil. É um órgão de inteligência. Vai criar o Departamento da Ordem Pública e Social, o DOPS. Vai criar o Departamento de Operações Internas e Centro de Operação de Defesas Internas. Isso, gente, ele vai controlar todos os grupos de esquerda e também a própria sociedade. A partir que ele cria esses órgãos é para que ele tenha um controle social. E aí a gente vai observar que vai viver um período violento nesse de tensão. Verdadeiramente esses órgãos é também para controlar grupos da sociedade e a própria sociedade. Enquanto a gente vai observar o terror reinava no governo de Médici, o Brasil vai ter uma economia, vai dar um pequeno sinal de recuperação econômica, né? O Brasil vai crescer um pouco. Esse período, né, que o Médici vai ser chamado também de anos de chumbo, ele foi caracterizado também pelo chamado milagre econômico, que na verdade não foi um milagre assim, né, como pessoas teve um crescimento, mas não foi esse crescimento tão gigantesco. Na década de 1967, o produto interno bruto, né, do Brasil, ele cresceu 11% ao ano, foi muito bom essa taxa. A gente vai observar que o Brasil nesse período ele vai ter um desenvolvimento, né, principalmente porque o governo ele vai começar a investir em obras de infraestrutura, principalmente na expansão e das mercadorias internas e também na exportação. Então o Brasil ele vai voltar a ser um comércio muito intenso. Nesse período, gente, de Médici, empresas estatais, né, que no governo vai surgir 70 empresas estatais no governo de Médici. E Médici ele vai começar a investir, né, em setores da economia, por exemplo, nas áreas da telecomunicação e também de energia. E aí o que é que vai acontecer? Nesse período, né, chamado milagre econômico, foram construídas importantes obras públicas, mas com um custo extremamente elevado. Por exemplo, a hidrelétrica de Itaipu foi construída, a Ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica. Quer dizer que são obras que a Transamazônica até hoje, lá, se a gente observar nos jornais, é muito difícil o acesso. Os carros verdadeiramente atolam, os caminhões quebram, que até hoje a gente vai observar que a Transamazônica ainda não foi totalmente construída, né? Mas esses custos muito elevados vão fazer com que o Brasil
triplique, inclusive, a sua dívida externa. O Brasil vai ficar muito devedor. A gente vai observar que o milagre econômico, né, nesse período, no governo de Médici, ele vai conseguir empréstimos a juros baixos com bancos estrangeiros. E para quê? Ele pensa em expandir a indústria brasileira, só que com isso, com esses empréstimos, o Brasil vai triplicar a dívida externa brasileira, né? E aí quer dizer que entre 1967 e 1972, a gente vai observar que vai ter um crescimento econômico, mas também vai crescer a dívida externa no Brasil. Mas nesse período vai acontecer que muitas multinacionais vão se instalar no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem uma mão de obra barata, se a gente for observar. E aí vão começar no Brasil rodar mercadorias modernas e certificada com um preço muito acessível. Vai ter a política facilitada de acesso ao crédito ao consumidor, né? Principalmente a classe média, que vai começar a ter produtos como automóvel e eletrodoméstico, mas a população mais pobre sofria, né, com o salário. Cada vez o salário mínimo era menor e não dava para comprar nada. Para a classe média, eles vão viver bem, mas para aqueles mais pobres vão sofrer nesse período. O milagre econômico, gente, ele vai ser explorado positivamente, né, pelos militares. Principalmente, se a gente vai observar, ele vai lançar campanhas, por exemplo, ame o Brasil ou deixe, ninguém mais segura esse país, que eram campanhas que exaltava o crescimento econômico do Brasil. E principalmente, eles vão utilizar muito como imagem, né, positiva a Copa de 1970 no México, né, quando a seleção brasileira verdadeiramente foi campeão mundial. E o regime militar vai explorar isso, essa vitória do Brasil, como um ponto positivo. Bom, gente, a nossa aula está chegando ao fim. Eu quero agradecer vocês verdadeiramente e dizer para vocês que nós estamos criando agora uma plataforma no Google Sala de Aula. Vocês já conhecem alguns alunos, turma do terceiro, mas juntou comigo o Paulo, a Diana e o Lucas, nós 4 professores de Ciências Humanas. Estamos hoje trabalhando com o Google Sala de Aula e espero que vocês adiram, verdadeiramente queiram entrar lá no Google Sala de Aula, fazer nossas atividades, porque vai ser melhor tanto para mim como professor, como para meus colegas, quanto para vocês, porque vocês não, as atividades vão ser tudo organizadas, vai ter o dia lá, vocês vão poder acessá-las a qualquer momento, ver se tem alguma atividade atrasada, se tem alguma atividade pendente, vocês podem fazer no outro horário. E aí a gente vai utilizar o Google Sala de Aula para organizar a nossa prática docente, tá certo? Com vocês. Mas lembrando, gente, deixa o like aí no vídeo, deixa o seu gostei, se inscreva no canal, que isso vai nos ajudar a produzir mais vídeos para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham uma boa semana, gente. E também dizer que estou com o coração cheio de saudade de vocês. Até breve, gente.